Então hoje quero contar para você uma história, talvez você vá descobrir ela, vou rapidinho, né? Mas é um jovem de 20 anos que nós temos na Bíblia. Esse jovem de 20 anos, ele foi escolhido pelo seu pai para ser aquele que assumiria as suas responsabilidades. E esse jovem, ele buscou a Deus diante desse desafio que ele tinha agora de quase que como entrar nos sapatos dos seus pais. Ele buscou a Deus, fez as suas ofertas e naquela noite que ele foi dormir, ele não percebeu, ele nem percebeu que ele estava sonhando, mas ele começou a conversar com Deus, ou melhor, Deus veio conversar com ele. E Deus fez uma pergunta para ele: o que queres que eu te faça? O que um jovem de 20 anos ia responder quando uma pergunta dessa seria feita em nossos dias? Nós temos uma influência muito forte consumista, e o que você responderia pessoalmente se você tivesse essa oportunidade e Deus perguntasse para você: o que você quer que eu te faça? O jovem, no sonho, ele pediu algo muito distinto. Ele disse assim: Deus, me dá discernimento. Eu preciso saber discernir entre o certo e o errado. Eu preciso saber discernir em assumir essa minha responsabilidade que está diante de mim, para tomar as decisões certas. Para quê? Para que eu possa abençoar as pessoas que o Senhor me dá para cuidar. O Senhor me dá o discernimento, o pensamento correto, a postura correta, me dá entendimento para que eu possa fazer o meu trabalho de uma forma que abençoe as pessoas. E a resposta de Deus foi assim: uau! Ele não pediu riquezas, ele não pediu poder, autoridade. Ele pediu discernimento para servir bem àqueles a quem ele estaria liderando. Ele não pensou em si, mas ele pensou nas pessoas a quem ele iria servir. E essa história, se puder abrir lá para nós, 1 Reis, no capítulo 3, nós vamos ali a partir do 3 até o 14. 1 Reis. Fica no Antigo Testamento, não dá para dizer a página, né? Porque a sua página é diferente da minha. Que nem um jovem um dia subiu aqui na página tal da Bíblia, tal versículo. Muito bem, em 1 Reis, capítulo 3, a partir do versículo 3, diz assim: Salomão amava ao Senhor, andando nos preceitos de Davi seu pai, porém sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Você vai ver na história de Salomão que Deus não esconde nada, Deus abre o jogo. Versículo 4: foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, a cidade onde é que estava o tabernáculo de Moisés, porque era o alto maior, e ofereceu 1000 holocaustos Salomão naquele altar. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite, em sonhos, e disse-lhe Deus: pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade e em justiça, em retidão de coração. Perante a tua face mantiveste-lhe esta grande benevolência, e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizestes reinar o teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio de teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso que não se pode contar. Versículo 9. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal,
Pois quem poderia julgar a este grande povo? Estas palavras agradaram ao Senhor por haver Salomão pedido tal coisa. E disse-lhe de Deus: já que pediste esta coisa, e não pedistes longevidade, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas pedistes entendimento para discernires o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras, dou-te coração sábio e entendido, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Também até o que não pedistes eu te dou, assim riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis, por todos os teus dias, se andares nos meus caminhos, e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, prolongarei os teus dias. Despertou Salomão, e eis que era um sonho, e veio a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, ofereceu holocaustos, apresentou ofertas pacíficas, e deu um banquete a todos os seus oficiais. De acordo com o registro bíblico, então, Salomão ele tinha aproximadamente 20 anos. E seu pai era o rei Davi, a mãe era Batseba. Ele período mais ou menos 970 anos antes de Cristo, então em torno de 1000 anos antes. O reinado de Salomão durou 40 anos, então ele foi dos 20 até os 60 anos. E algumas coisas marcaram seu reinado. O mais conhecido é o Templo de Salomão, né, o Templo em Jerusalém, sua obra mais famosa. O reino de Israel teve um apogeu, nunca teve tanta prosperidade no reino dele. Salomão tinha uma característica, por exemplo, ele tinha 12 fontes de recursos. Ele não tinha só uma fonte de recursos. Ele trabalhou para que essas 12 pessoas, cada uma delas que gerenciava aquela fonte de recursos, ela pagava 11 meses do reino. Então não faltava recursos. É uma sabedoria que, se você também tiver 12 fontes de recursos, você irá muito bem na sua caminhada. Então não só tenha uma fonte de recursos, né? Busque em Deus mais fontes. Só, fecha parênteses. Sabedoria legendária, né? Conhecida por sua inteligência e julgamentos sábios, né? Você tem já na sequência da história, que é conhecida a história das duas mães, que tinham cada uma um filho, e uma dormiu em cima do filho e morreu, e daí ela pegou o filho do outro, e daí ficaram brigando, e Salomão disse: traz uma espada aqui, nós já resolvemos isso, vamos cortar a criança no meio, cada um fica com meio, e a mãe verdadeira diz: não faça isso, e Salomão discerniu, essa é a mãe. Então pareceu bruto, né? Mas ele trouxe sabedoria, e no final do capítulo 4, você lê no versículo 29, em diante, que assim Deus a Salomão sabedoria, grandíssimo entendimento e larga inteligência como areia na praia do mar. E era a sabedoria de Salomão maior do que todos os do Oriente, de toda a sabedoria dos egípcios. Quer dizer, ele ultrapassou Harvard, ele ultrapassou as maiores universidades, Oxford. O entendimento dele era superior a qualquer pessoa da sua época. O 31 diz assim: era mais sábio do que todos os homens, mais sábio do que, aí ele cita Etã, Israelita, do que Emã, Calcol, Darda, filhos de Maol, e correu a sua fama por todas as nações em redor. Ele era mais sábio que o Elon Musk, mais sábio que qualquer pessoa inteligente aí que você possa imaginar, que você admira. E versículo 32 diz que ele compôs 3.000 provérbios. Alguns deles nós temos aqui, né, no livro de Provérbios e Eclesiastes, e foram os seus cânticos 1005. Ele também era poeta, fazia música, né? Tinha 1005, exato, né? Músicas que ele compôs. E continua dizendo: discorreu sobre todas as plantas. O cara era biólogo, né? Desde o cedro do Líbano, que está no Líbano, até o isopo, né? Coisas grandes e menores,
que brota no muro, também falou dos animais, também tinha zoologia, que ele era entendido, e das aves, né, e dos répteis e dos peixes. De todos os povos vinham gente a ouvir a sabedoria de Salomão, e também enviados de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. Então, ele se tornou uma pessoa muito conhecida. Conta-se também da sua expansão comercial. Ele abriu rotas de mercado internacional que ele desenvolveu. Alguns até acham que ele chegou no Brasil com as suas embarcações, né, foram trazendo e estabeleceu um comércio muito grande assim, né, na sua região. Então, a sua riqueza e esplendor, o reino, ele atingiu seu auge econômico. Nesse mês de novembro, nós temos por costume aqui na Shalom falar sobre finanças, falar sobre dinheiro, falar sobre riquezas. E buscamos alinhar o nosso coração com o coração de Deus, porque o dinheiro é o que divide o nosso coração. E o dinheiro, ele é para ser um subproduto, não ser o produto principal. Tanto que a prosperidade não é quanto você tem acumulado, mas a prosperidade é quanto você tem compartilhado e abençoado pessoas. Quantas pessoas têm sido abençoadas pela sua vida? É isso que te torna uma pessoa próspera no reino de Deus. O dinheiro, então, confunde o coração do ser humano, e a gente precisa, de tempos em tempos, falar sobre isso, e para que o nosso coração não se desvie de Deus. O dinheiro tem esse poder de dividir o nosso coração, e nós vamos ver isso também nessa história. E nessa semana de jejum e oração, nós convidamos, como eu já falei, a buscar a Deus. Deus, alinha o meu coração para que ele não seja governado pelas coisas, que ele não seja governado pelo dinheiro, que ele não seja governado na questão de ser um acumulador de riquezas. Amém? E a pergunta seria, comparada a essa pergunta que queres que me dê, o que o Senhor quer que eu faça com as finanças que o Senhor quer me confiar? Salomão, nesse pedido aqui, ele também se torna profético. Já se tem uma jurisprudência aqui, profética para a sua vida. E ele estabeleceu uma lista o Salomão respondeu não como uma lista de ambições pessoais, né? Eu estava pulando o ponto aqui. Mas com um profundo reconhecimento da sua responsabilidade. E isso é tão chave. Quem depende da sua vida? Tem muitas pessoas, e às vezes nós não percebemos. E quando você percebe a oportunidade que Deus te dá de abençoar pessoas, e você foca, Senhor, me abençoe para que eu possa abençoar. É isso que Salomão fez. Ele pediu um coração compreensivo para julgar, um coração compreensivo para abençoar as pessoas, um coração entendido para trazer o bem. E Deus se agradou desse pedido. E Deus não deu somente a sabedoria, mas deu para ele, calçou a sabedoria dele para que ele pudesse executar e abençoar as pessoas. E Deus diz muito claro: não houve ninguém como você antes, nem depois de ti se levantará ninguém semelhante a ti. E o interessante é que o ponto de virada na vida de Salomão foi a sua experiência com Deus. Foi a glória de Deus que se manifestou para ele. Ontem à noite nós estivemos aqui, sexta noite, e ontem à noite teve o pastor Bandeira. Ele é uma lenda no Brasil. E você escutou um pouquinho da lenda dele. É um herói na fé dos dias atuais. E tudo começa com um convite. E responder corretamente ao convite. Deus lhe fez uma pergunta. E ele tomou uma postura de humildade para fazer o seu pedido. E esse é um convite pessoal hoje para você. É um convite histórico. É um convite que o Espírito Santo faz para você nessa manhã. O que você quer que o Senhor te faça? E é interessante que nas Escrituras, quando você abre o livro de Tiago, já no primeiro capítulo, no versículo 4,
Ele diz assim: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. E ele diz que a todos ele dá liberalmente. Ele não é assim, como é que diz, tacanho. Ele não é aquele que fica segurando as coisas e não quer compartilhar. Mas ele a todos dá liberalmente e não impede. E vai ser concedido. É Deus dizendo assim: é só pedir e é seu. Mas ele coloca uma coisinha depois ali: mas peça com fé. Se você ficar duvidando da sabedoria de Deus, como o Espírito Santo chama lá em 1 Coríntios, a sabedoria de Deus é loucura para os homens. E a sabedoria dos homens é loucura para Deus. Então, quando Deus te dá uma palavra, precisa crer. Porque tem uma loucura por trás aos olhos humanos. A loucura de Deus que nós às vezes dizem assim, que o ser humano fala de Deus, é a sabedoria. E quem pede a sabedoria de Deus precisa pedi-la com fé, não duvidando. Pois quem duvida é que nem a onda do mar, é jogado para lá e para cá pelas suas emoções, pelas circunstâncias, e ele não consegue construir nada porque não fica bambeando para lá e para cá e não consegue se firmar. Mas quando você pede com fé e você agradece, você recebe a sabedoria, ela não é um conhecimento. A sabedoria não se encontra nas faculdades, nas universidades, e nem na inteligência artificial. A sabedoria é uma habilidade que Deus dá, é uma habilidade divina de aplicar aquilo que você sabe à sua vida. A sabedoria é o conhecimento aplicado numa situação, é saber o que fazer quando um filho está rebelde. E você ouve da parte de Deus e sabe como agir. Quando a sabedoria tem a ver com o seu casamento, quando você enfrenta uma dificuldade e você pede a sabedoria de Deus e Deus te dá mais que uma tramontina. É assim, corte certo. A sabedoria é ter soluções divinas para os problemas do ser humano. Eu fiquei impactado esses dias, vi o testemunho de um irmão. Ele ouviu Deus falando assim com ele: eu tenho todas as soluções para todos os problemas do mundo. Mas o pessoal não pergunta. Aí Deus me dá sabedoria do arco e flecha, do arco. Eu quero saber a sabedoria do arco. Por causa dessa oração, ele se tornou um bilionário. Porque ele serviu as pessoas com um arco de qualidade. Ele não pediu dinheiro, ele pediu sabedoria de servir melhor. Já contei aqui a história do fazendeiro. Ele queria saber o segredo do mundo, do universo. E Deus disse: não, isso já é demais para a sua cabeça. Pede uma coisa que você apalpável para a sua vida. Então me dê a sabedoria do amendoim. E Deus deu para ele a sabedoria do amendoim. E servir com entendimento do que o amendoim traz. Tem 300 produtos que ele desenvolveu a partir dessa uma oração. A sabedoria é o fundamento para a vida. E ele deve ser buscado antes de riquezas, reconhecimento de pessoas e outras coisas. Salomão, o mais sábio que já viveu, deixou para trás para nós um plano para perceber como é que a sabedoria funciona. Ele deixou para nós um caminho, rastros da sabedoria, e todo aquele que vai nesses rastros percebe o favor e a bênção de Deus. Parece que às vezes as pessoas que não andam com Deus, elas pesquisam mais sobre Salomão do que o próprio crente, para entender a sua sabedoria. E tudo começou com um pedido honesto: Senhor, me dá discernimento. Um pedido de coração. E é interessante, alguém disse assim que parece que Deus visitou no sonho, porque no sonho aparece o que realmente tem no coração. Você não tem a barreira
de ficar pensando em outras coisas, né? A sua mente como que está desativada no processo, o seu espírito, o seu coração está ligado. E Salomão disse: Senhor, dá-me discernimento. Nesses dias nós temos incentivado a obedecer a palavra de Deus, quando Jesus diz assim: faça discípulos. Ele disse apenas isso: faça discípulos. Ele não diz faça culto. Faça discípulos. O culto daí serve no processo de fazer discípulos. Mas o foco não é o culto, o foco é fazer os discípulos. E aí você lê em Provérbios 11:30, o fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. A sabedoria está não nas coisas, mas em servir pessoas. É pedir: Senhor, dá-me sabedoria para fazer discípulos. Como o Senhor quer que a gente faça isso? E Ele já tem revelado para a liderança da igreja algumas coisas chaves, que são loucura, mas são a sabedoria de Deus. E quando nós oramos: Senhor, nos dá sabedoria para fazer discípulos, podemos transcrever esse provérbio do Salmo 11:30, Provérbios 11:30, o que faz discípulos é sábio. Alguns princípios da sabedoria. Primeira coisa, Provérbios 1:7, que diz assim: o princípio da sabedoria é, você sabe, me diga, é o temor do Senhor. Quer ter a sabedoria? Peça por temor ao Senhor, temer a Deus. Provérbios 9:10, ele repete isso dizendo assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo, conhecer a Deus, é prudência. Então o temor do Senhor é o começo, onde tudo, é o primeiro passo. E temor não é ter medo aterrorizante, mas é um determinado tipo de medo que Isaías enfrentou quando ele viu a glória de Deus. Ele disse assim: ai de mim, eu habito no meio de um povo de lábios impuros, e eu mesmo. E aí o anjo vem e pega lá uma tenaz e santifica os lábios dele. O temor do Senhor tem a ver com profundo respeito. Não tomar nenhuma decisão antes de buscar a Deus. O temor do Senhor tem a ver com qualquer ato que eu venha fazer a simples pergunta: Senhor, o Senhor se agrada disso? E não aquela pergunta natural que sempre vem para nós: o que os outros vão dizer? O que minha família vai dizer? Será que isso vai funcionar? Que resultado isso vai trazer? Senhor, isso lhe agrada? A maneira que eu falo com a minha esposa agrada ao Senhor? Essa decisão que eu vou tomar sobre as minhas finanças, isso agrada ao Senhor? O temor do Senhor ensina que eu preciso investir na sabedoria. O princípio da sabedoria é, 2 pontos: adquire sabedoria, compre, pague, estude, vá atrás, invista tempo, busque adquirir o entendimento. Porque o mais rico que você pode alcançar na sua vida é o conhecimento de Deus. É saber os pensamentos de Deus, saber os caminhos de Deus. É a maior riqueza que você pode trazer na sua vida, e você pode compartilhar com os outros. Se você deixar para os seus filhos uma riqueza enorme, o que acontece no mundão aí? Dá briga, um quer matar o outro. Se você entregar sabedoria, eles vão ter entendimento do que fazer e como fazer. Teve um vinho, como é que chama aquele que planta uva? Ele plantou uvas e daí ele faleceu, e tinha um pararau muito grande, e
Os filhos ficavam pensando assim, puxa, onde é que o pai esconde o tesouro dele? Ele tem um tesouro que tem escondido. Aí ele disse assim para eles, deu uma charada: o tesouro está guardado a 50 centímetros dos pés da pareira. E os filhos o que fizeram? Foram lá cavar. Cavaram todo o parreiral. E nada do tesouro. Aí o que aconteceu? Deu muito fruto. Porque a terra revirada frutificou e aí eles encontraram o tesouro. O princípio da sabedoria é adquire a sabedoria. Isso não é uma questão de simples informação. O conhecimento tem a ver com a informação. A sabedoria tem a ver com a direção. Hoje nós temos uma sociedade muito carregada de informação, mas de pouca sabedoria, de não saber o que fazer com toda aquela informação que recebe. E a sabedoria é a voz de Deus aplicada às suas decisões diárias, né? Então, a pergunta que talvez nós precisamos fazer não é quanto é que eu sei, mas o quão sabiamente estou vivendo. Eu estou vivendo o que eu já sei? Essa é uma das maiores angústias que eu tenho. Quando você vai angariando a sabedoria e você não vai conseguindo viver exatamente como Senhor, tem misericórdia, Espírito Santo vem me capacitar, né? A segunda coisa, então, o temor do Senhor é o princípio do saber. Eu quero te convidar hoje a orar: Senhor, me dá temor do Senhor. Eu não quero viver como aquele que decide as coisas por sozinho e depois peço para o Senhor: Senhor, abençoa o meu caminho. Isso não é sabedoria. No reino de Deus se chamaria isso de burrice. Segundo ponto, humildade para pedir. Tiago diz muito claro: peça a Deus, que a todos dá liberalmente, generosamente. A sabedoria, ela começa na humildade de admitir que a vida sem orientação divina é perigosa. E que eu não sei todas as coisas. Admitir a Deus que você precisa de ajuda. E não ser como aquele que diz: eu já sei, deixa que eu beque aqui que eu resolvo. É dizer: Senhor, eu não sei. Esse dia nós estávamos falando sobre oração. 50 anos orando. E eu preciso dizer: Senhor, eu não sei orar por essa pessoa, eu não sei orar por essa cura. Tenho buscado sabedoria, tem um protocolo ali, mas se o Senhor não der sabedoria, não vai ter clareza. Não vou saber orar. Esses dias, então, nós somos convidados a dizer: Senhor, eu não sei, eu preciso da sua ajuda. A sabedoria que diferenciava Salomão, ela veio diretamente do céu. Por quê? Porque ele pediu. E Deus dá liberalmente aos que pedem. E depois de pedir, o que vem? Vem o ouvir. Primeiro eu temo a Deus. Se eu temo a Deus, eu peço ajuda, porque eu sei que a sabedoria não está em mim, a sabedoria está em Deus. Então eu preciso me submeter e pedir a Ele, me humilhar diante dEle. E aí eu preciso ouvir. E ouvir com isso aqui, caminha junto, ouvir e obedecer. Nas Escrituras só precisa de uma palavra, só ouvir, porque ouvir implica que se você ouviu, você obedece. A gente não diz isso às vezes para o filho: você não me ouviu? Quer dizer, ele não obedeceu o que você pediu para fazer, daí você diz: não ouviu? Ele escutou, mas não ouviu. E Provérbios 1:5 diz assim: ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade. Uma outra tradução, um pouquinho mais amplificada, diz assim: o homem sábio ouve e aumenta o conhecimento, e o homem de entendimento alcançará conselhos sábios. Não o homem que fala mais, não o homem que tem opiniões mais altas, mas o homem que sabe ouvir. Ouvir é uma marca da sabedoria, e isso mostra humildade, mostra maturidade, e mostra um coração ensinável, e mostra um coração que teme a Deus. Ouvir é a marca da sabedoria, porque demonstra humildade e maturidade. O homem sábio ouvirá e aumentará o aprendizado. O homem de entendimento alcançará conselhos sábios. Então a sabedoria, ela exige que se ouça, inclusive o conselho.
Porque na multidão dos conselhos, ali há o favor de Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, Jesus disse, ouça. O Salmo 119 diz assim: a revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. A revelação das tuas palavras. Se você tem ouvido a palavra de Deus, você recebe revelação. E para ouvir eu preciso tomar tempo. Eu preciso parar. Eu preciso, como a gente disse, nas 4 chaves, primeiro passo, me aquietar, o passo mais difícil. A gente dá para Deus, às vezes, 5 segundos para responder na oração. Se não respondeu, a gente já vai para outra coisa. A dificuldade da concentração. Até esses dias eu estou me desafiando a fazer um jejum do cérebro. Porque o cérebro muito agitado, ele não se aquieta. Então eu preciso fazer um jejum do cérebro para ele acalmar, para que ele possa ouvir. Ouvindo, aí vem a diligência, ela traz a promoção. Provérbios 22, versículo 4, diz assim, Provérbios 22, 4. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida. E em Provérbios 10, 4 diz assim, o que trabalha com mão remissa empobrece, mas a mão do diligente vem a enriquecer-se. A riqueza não é um problema para Deus, pois ela é dada para servir pessoas e não para acumular. Quem acumula tem medo de perder. E quem é generoso tem alegria em dar. E a marca de um discípulo é a marca do temor do Senhor. De antes de tomar qualquer decisão, ele se humilha diante de Deus e Deus lhe dá a orientação que ele precisa. A diligência ela é muito interessante, é trabalhar com afinco, né? A diligência é a consistência e a capacidade de continuar ouvindo, trabalhando e se esforçando mesmo quando não há reconhecimento. Salomão ensina que a mão do diligente, ela enriquece. E aí dá uma dica para a riqueza, ela vem pelo trabalho. O dinheiro que vem fácil, vai fácil. O dinheiro que é conquistado a partir da sabedoria divina e pelo trabalho, ele traz sustentação. A sabedoria, ela não elimina a necessidade de trabalhar, mas orienta como trabalhar. A diligência executa a estratégia dada pela sabedoria. Então, ouvir posiciona você. A diligência promove aquilo que Deus deu para você. Aplicando no seu dia a dia, tinha uma moça que ela diz assim, ela trabalhava de limpeza numa empresa, e ela não fazia só o seu trabalho, ela não trabalhava pelo seu salário, ela trabalhava pelo prazer de servir as pessoas. E ela trabalhava e observava todo o seu processo também, a sua maneira de trabalhar. Ela foi implementando o seu trabalho. Ela não trabalhava como uma empregada, ela trabalhava como dona daquele espaço que ela estava servindo. E ela foi trabalhando. O que acontece quando você tem uma pessoa que trabalha com entendimento de dono, com entendimento de empreendedor? Ele vai melhorando, vai otimizando todos os processos, e quem é o líder dela vai perceber, opa, nessa pessoa eu vou investir. Porque ela não trabalha pelo salário, ela trabalha com entendimento de servir. É o que Salomão pediu. E quando você trabalha não pelo recurso que você vai receber, mas com o entendimento e a busca de abençoar o seu trabalho, você não trabalha como empregado, você trabalha como dono do negócio, a sua mente muda. Estava ouvindo o Hélio, ele disse assim um dia, trabalhando ali, ele disse, se eu quero pegar o cargo de gerente, eu preciso ter a cabeça de gerente primeiro. E aí começou a trabalhar e servir as pessoas e ver os processos. E o que acontece com o seu líder? Promove ele.
E ele percebeu mais uma coisa, deixa eu usar o teu exemplo, Hélio. Usei lá em Vitimarsum também. Ele disse, puxa, eu preciso aprender um pouquinho mais sobre isso aqui. E ele se aplicou e hoje é engenheiro civil. Engenheiro mecânico, né? Isso, né? Porque a cabeça mudou. E o diligente trabalha assim. Ele não trabalha pelo salário. O salário é uma ajuda de custo para o aprendizado, para aquilo que Deus tem preparado na sua vida. O seu emprego é um estágio de aprendizagem para aquilo que Deus tem preparado e quer colocar na sua mão. Quando você trabalha com a mentalidade assim, você trabalha com a mentalidade empreendedora, a sabedoria, a diligência vem sobre a sua vida, e as decisões, a sabedoria, os conselhos, as soluções Deus vai dando para você. O pastor Herman, ele trabalhou um bom tempo num hospital aqui em Curitiba. E uma das nossas orações com ele, Deus dá a ele a graça de entender o negócio. E um dia ele estava contando para mim que ele começou a observar, e ele tem as suas planilhas, ele foi estudando, e Deus foi conduzindo ele. E ele descobriu que o hospital podia receber do governo federal 5 milhões na época. Isso já faz um bom tempo. E o presidente do hospital pegou aquilo lá, foi lá, ganhou dinheiro. Disse, beleza, você ganhou 10%, né, irmão? Por que ele pensa assim? Ele não estava ali pelo salário, ele estava ali servindo o bem daquele empreendimento. Quando nós trabalhamos assim, a bênção de Deus, ela naturalmente se multiplica. E o interessante é que Salomão ele fala um quinto ponto, que ele diz assim, sobre tudo que se deve guardar, guarda o quê? O coração, por quê? Porque as riquezas e a fama dividem o coração. Mais do que tudo, guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Salomão exorta a guardar o coração com toda diligência, pois dele procedem as fontes da vida. Tudo que se pensa, sente e faz flui a partir do coração. Você conhece o termo, né? Você quer saber o que anda passando no seu coração? Escute o que você anda falando. Porque a boca fala o que tem no coração. Glups. O que se fala sobre política? O que se fala sobre seu chefe, sobre a igreja, né? Quando você guarda o coração, isso envolve inteligência espiritual, inteligência emocional, filtra experiências e processa a dor, a fim de evitar a amargura, a ofensa, o ressentimento. O ser generoso guarda o coração, e Deus às vezes pede para você uma oferta, não para te prejudicar, mas Ele pede uma oferta para que o seu coração se desprenda das coisas. Ele está guardando o seu coração. Às vezes você pega lá em Deuteronômios a história de Israel, Deus diz assim, eu deixei você passar pela escassez para que você soubesse o que tem no seu coração. A escassez, Deus está preocupado com o nosso coração, se no muito, no pouco. E perdoar é um ato estratégico para guardar o coração do veneno. Porque se não aprendermos a guardar nosso coração, a amargura se infiltra, porque a gente tem chateações quase que diárias, não é assim? Pessoas e situações nos decepcionam quase que regularmente. A ofensa, ela vai criar raízes. E a raiz ali vai gerar amargura, e a Bíblia chama isso de raízes de amargura, e ela diz que quem tem raiz de amargura fica contaminando o seu entorno, com o que fala. O ressentimento é que ficar ressentindo a mesma coisa, começará a escrever a sua história, as suas decisões. Se tem ressentimento na vida, os ressentimentos vão guiar as suas decisões. Difícil. A falta de perdão define as suas decisões. Não há sabedoria quando há falta de perdão. Seja disciplinado com seu coração. Cuide dos seus pensamentos, das suas emoções, que você permite que entre em seu coração a boa notícia.
é que você pode dominar as suas emoções. Você não é escravo para viver sendo jogado para lá e para cá nas suas emoções. Você pode determinar o sentimento que você tem quando está sob uma pressão. Porque você foi criado para domínio. E não para ser dominado, nem pelas emoções. E nem por pensamentos. Amém ou não? O poder do planejamento, do conselho. Quero terminar mais rápido aqui. O espinho da carne está me cutucando. Provérbios 15, 22 diz assim: onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito, ou os propósitos são estabelecidos, uma outra tradução. Então o propósito das suas finanças, sem conselho, ele é frustrado. Mas ele é estabelecido quando você tem uma multidão de conselheiros, que te ajudam a tomar decisões financeiras. E é a parte que a gente mais esconde, não é verdade? Não se meta nas minhas finanças. Esses dias, a neta perguntou para a mãe: quanto que o pai ganha? Todos os adultos na mesa ficaram constrangidos. Quanto pai você ganha? Isso não se pergunta, minha filha. Achei interessante isso. O processo provavelmente em casa deve ter tido uma conversa. A sabedoria exige que se procure orientação e não se tome decisões importantes em isolamento. Eu já percebi um pouquinho nas minhas observações da vida que a área financeira você precisa ser aconselhado, porque é uma ciência por si só. Há uma ciência e nessa ciência há um segredo. E a gente não pode tomar decisões simplesmente assim, a gente precisa estudar o assunto. Porque há uma sabedoria nisso, que Deus quer lhe dar. E Deus frequentemente usa pessoas, mentores e líderes, para aprimorar a sua execução da visão. O interessante quando você lê a história de Salomão, você vai ver que ele não terminou bem. Por quê? Porque ele dividiu o coração dele. E se você ouve a voz de Deus, mas não obedece à sabedoria que Ele lhe dá, virá um juízo sobre a sua vida. Não de Deus, o fato de quebrar princípios da não obediência. A obediência a Deus, ela é crucial porque ela é o fator de sustentação que garante que a sabedoria seja aplicada em nossa vida e evita a autodestruição. Então, a sabedoria sem obediência, ela é perigosa. Deus havia instruído que o rei não poderia ter muitas mulheres. Ele, inclusive, deixou claro que o rei não deveria se casar com mulheres fora da fé de Israel. Elas precisavam ser do povo de Deus. Até hoje é um princípio assim, o casamento precisa ser na mesma fé, não em julgo desigual. E Deus deu uma instrução específica para os reis, porque Deus já sabia isso lá em Deuteronômio 17, Deus diz muito claramente assim: tampouco o rei para si multiplicará as mulheres, para que o seu coração não se desvie. E ele continua: nem multiplicará para si prata e ouro. As duas coisas, as mulheres e a riqueza. Para si. Buscar a si mesmo. E o que aconteceu com Salomão? Ele perdeu e tropeçou na questão da obediência a essa instrução. Quantas mulheres ele teve? 700. E tinha mais 300 concubinas. E o que aconteceu? Ele casou por questões políticas, geopolíticas da época, por alianças que ele fez. Ele casou com filhas de outros reis para fazer as suas alianças. E isso desagradou a Deus. E as mulheres pagãs, que não tinham a mesma fé, fizeram com que Salomão, que construiu o templo a Deus, construísse outros templos pagãos. E a Bíblia é muito clara: Salomão fez o que era mal aos olhos do Senhor e não seguiu totalmente o Senhor como fizera Davi seu pai.
no caminho que no versículo que eu li antes aqui, ainda quando jovem ele tinha uma fraqueza, que diz aqui que ele, porém, sacrificava ainda aos altos e queimava incenso. Salomão tinha uma curiosidade pelo oculto, pelo ocultismo, pelas coisas dos espíritos. E as mulheres começaram a trazer para eles as coisas que o satanismo, o ocultismo traz consigo, e gerou curiosidade para ele. E o declínio de Salomão não ocorreu por falta de sabedoria, mas porque ele parou de obedecer a Deus, que lhe havia dado a sabedoria. O resultado da sua obediência foi que Deus se irou e disse que arrancaria o reino dele. O seu servo seria rei, não seu filho. Saul, como nós aprendemos um dia, jogou fora seu coração. Davi foi conhecido como um que teve o seu coração totalmente entregue para Deus. Salomão dividiu o coração com mulheres e riquezas. E ele perdeu tudo. Apesar de toda a sua sabedoria. O que aconteceu com Salomão foi falha de lealdade. Um coração que lentamente se foi afastando por uma circunstância, outra situação, que ele não decidiu obedecer a Deus. E uma vida que esqueceu a sua fonte. No final da sua vida, a conclusão de Salomão em Eclesiastes é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Tema a Deus e obedeça a Ele. Porque esse é o dever de todo ser humano. Tema a Deus e obedeça. Em essência, a obediência garante que a sabedoria seja ancorada na reverência e na rendição diária a Deus, permitindo que a vida e o legado não apenas brilhem, mas também perdurem. Salomão ensina que não basta começar com sabedoria, precisamos terminar em obediência naquilo que Deus nos dá. Um casamento se consolida quando nós começamos com sabedoria, mas terminamos ele honrando a Deus com a maneira como nós cuidamos e guardamos a palavra um com o outro. Amém? Você recebe essa palavra?